Página 143, pessoal. Vamos lá. Outras fontes. Página 143. Aqui tem uma indicação, ó, de um livro. Seu Tomé é dono de uma fábrica de figurinhas que dava prêmios para quem completasse o álbum de futebol. Um dia, uma fábrica clandestina surge vendendo as figurinhas mais raras do álbum, complicando o Seu Tomé, que não tem mais condições de dar todos os prêmios. Que fábrica é essa? Quem está por trás disso? Ó, então tem um mistério aí para ser resolvido. Quem gosta de mistérios, esse livro aqui, ó, O Gênio do Crime, é uma indicação da apostila para vocês pedirem de presente de aniversário, né? Então vamos lá. Eu acho que já li esse livro. Você já leu? Ninguém tem ele, não? Não tem, mas eu acho que eu vi na biblioteca da minha escola antiga. Ah, legal. Então, é uma boa indicação. Pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o A com H, né? E o A sem o H, né? Por quê? Porque vocês ainda erram muito isso nas produções de texto, né? Eu sei que a gente já trabalhou ano passado, que vocês, alguns já guardaram, já usam o A com H e o A, já sabem em que momentos usar o A normal e o A com H. Só que a gente vai reforçar isso hoje. Leia em voz alta. Gabi Ferreira, lê para mim esse box, por favor. Seu áudio, isso. Há pessoas que sentem medo do escuro. Imaginam sombras a poucos metros de onde estão. Há muitos anos, as pessoas tentam entender seus medos. Daqui a alguns anos, com a maturidade, alguns medos serão vencidos. Muito bem, então, vocês viram aqui o A com H, né? E o A normal, né? Então, vamos lá. Ao ler as frases, não há como perceber diferença na pronúncia das palavras em destaque. Porém, elas apresentam sentidos e funções diferentes. Você consegue perceber essas diferenças? Então, quando a Gabi leu, a gente não viu diferença na leitura. O A com H ou o A normal sozinho, não tem diferença no som, mas na escrita e na sua função é diferente. Pode falar, Eric. É porque o A... Eric? Com H, o A com H, ele indica algo ou tempo, e o A, ele determina, como é que fala? Ele determina o... Justo agora eu esqueci o nome da palavra. O A com H? Não, o A com normal, ele indica o, ele conta... Ai, tia! É como se ele estivesse ligando, né? Ao invés de falar assim. Ele conta... Daqui anos, eu falo daqui a alguns anos, né? Se eu falar daqui a alguns anos, é como se estivesse ligando uma na outra. A Bia queria falar? Pode falar, Bia. Sim. Tia, é que sobre isso que ele estava falando, eu aprendi a fazer isso a minha mãe me ensinou assim, A com H é A de haver. Isso, A com H é o A do verbo haver, quer dizer que existe, né? É como se fosse meio que uma... Isso. Oi, Gabriel. Abreviação. Então, é como se fosse meio que uma abreviação, assim, né? Esse A é para mim haver ou é só para juntar? Isso, Bia, muito bem. Isso mesmo, Gabriel. Os três acertaram, o Eric também. Então, esse A com H é como se fosse a substituição de existe. Se você consegue substituir por existe, é o A com H. Se você não consegue substituir, é apenas o A que faz a ligação, né? Tia, mas Oi, Eric. Mas ficaria estranho. Existe anos, as pessoas... Não, aí ficaria estranho, mas se caso. você pensar nesse caso aqui, ó, no primeiro, há pessoas, existem pessoas. Tem anos. Né? E aqui, esse aqui, existem anos, né? Esse é do verbo haver, quer dizer que há anos. Fica um pouco esquisito, mas você consegue substituir ainda. Né? Ô tia, consegue substituir por tem também? Tem anos, mas mesmo assim não fica muito legal. A única que dá aqui é o A mesmo, do verbo haver. Então, releia as frases onde o A, agora o A só, foi destacado. Em qual delas percebe-se a ideia de distância?
Então, releia novamente. Eu quero saber qual frase o A está dando ideia de distância. Tia, já sei. Fala pra gente. Imaginam sombras a poucos metros de distância. Isto. Imaginam sombras a Tem que poucos metros. Tem que reescrever. Tá? Vamos colocar entre aspas. E Transcrever, né, tia? isso, transcrever. Imaginam sombras a poucos metros de distância. Ô, tia, eu tenho uma pergunta pra você. É porque, tipo, o álcool, se eu colocar ele no sol, ele evapora também? Nem a água? Evapora. Não. Não evapora? Eu acho Não, eu não que. Eu acho que evapora. Eu digo, sabe por quê? Eu acho que é líquido que tem água. Eu nunca Evapora. testei, eu nunca testei fazer com álcool, mas assim, Eu tô testando. sabe aquelas acetonas que tiram esmalte? Que tem bastante álcool nela. E se você deixa a tampinha dela aberta, ela some, ela evapora. Então, por isso que eu disse que pode ser que evapore, tá? Eu acho que, se eu não me engano, todo líquido que tenha um pouco de água evapora. É bom vocês verem isso com o tio Rangel, com a tia Menina, que vai saber explicar substâncias para vocês que evaporam. Oi, Matheus Xavier. Quando você coloca em aspas, quando você vai colocar o ponto final, você coloca dentro da aspas ou fora da aspas? Dentro, porque ele está acompanhando a frase. Ah, tá. Agora, em qual frase a ideia de um acontecimento futuro é apresentada? Então, um acontecimento que não aconteceu é futuro. Matheus Henrique. Daqui a alguns anos, Matheus com a Henrique. maturidade, alguns medos serão vencidos. Muito bem. Daqui a alguns anos, a Bia também tinha acertado. Ela estava falando daqui a alguns anos, vírgula. Com a maturidade. Eu acho que não devia ter esse A aí depois daqui a. Eu escrevi daqui a uns Nem anos. tem como. Não precisa colocar, mas não. Pode só colocar daqui a alguns anos, né? Então, quem sabe me dizer o que é a palavra maturidade? Ana Laura. Maturidade é quando você é maduro, quando você Isso. sabe fazer as coisas sozinha, sabe o que é certo e o que é errado. Isso mesmo. Então, vocês estão caminhando para a maturidade, né? Saber já distinguir o que é certo, o que é errado, conseguir fazer as coisas mais sozinhos, mais autônomos, né? E o que falou aqui é que alguns medos com a maturidade vão sumindo, vão sendo vencidos, né? Tenho certeza que Saber o que fazer também, né, tia? saber o que fazer, saber como tomar atitudes, né? Porque normalmente a pessoa fica mandando. Muitos de vocês têm certeza que tinham vários medos de infância. Até hoje eu tenho, tia. Mas que estão sendo vencidos, né, Gabriel? Tem certeza. Com a maturidade vai ser vencido. Oi, Laís. Quando eu era pequena. Ô, tia, quando eu era pequena, eu acho que todo mundo já teve esse medo do monstro debaixo da cama. Mas quando eu era pequena, eu tinha muito medo, tia. É sério. Eu até checava se tinha coisa debaixo da minha cama, porque sério, tia, eu tinha muito medo. Minha cama. Eu não tenho medo disso, porque minha cama é tampada com outra cama embaixo, então não tem como eu olhar e nem entrar. Então, você acredita que eu tinha ontem, mas agora ficou bem bagunçado. Peraí, ficou bem bagunçado. Não consigo ouvir. E nunca ouvi falar.
Então vamos lá, gente? Eu tava contando lá Tinha que... que aparecer que você quer que eu ligue meu áudio. Não. Eu acho que eu cliquei sem querer, desculpa, tá? Pessoal, então vamos lá? Língua portuguesa. Página 144. Posso descer? Tudo certinho? Ok. Tudo ok? Peraí, tia. Tia, quer falar alguma coisa? Ah, eu tava contando, Laís, que quando eu era pequena, eu não tinha medo do monstro debaixo da cama só, não. Eu achava que talvez estava dentro do guarda-roupa também. Eu tenho esse medo, até hoje. Ficava com medo. Meu guarda-roupa já Eu abriu. tinha medo, além do guarda-roupa e além embaixo da cama, eu imaginava, eu não conseguia deixar a minha janela aberta, mesmo porque estar um calor. Eu dormia embaixo da Verdade. coberta, duas encolhidas, tinha só os calos meus para fora. Mas já não tá E assumindo além isso? disso, eu colocava as cobertas embaixo dos meus pés, porque eu achava que o lobo mau ia puxar meu. Isso, mas já deve estar assumindo isso aí, né? Eu não consigo dormir sem coberta, nem que eu tenha que usar, colocar só no pé, eu não consigo dormir. Eu também, mas é pra isso é conforto pra gente, porque na verdade quando a gente dorme, nossa pressão dá uma caidinha, a gente sente frio mesmo, tá? Tem que ter uma coberta do lado. Oi, Eric. Ô tia, mas Eu nunca tive medo dessas coisas, porque meu pai com a minha mãe, eles não gostam disso. Ele que só bota medo na criança. Isso aí não serve. Mas eles nunca me contaram, nem Eu pra também mim, nunca tive isso. Isso aí é pra O Eric falou. as histórias, né? Gente, eu lembro que eu fui igual o Eric. eu tenho Nossa, mas não, desculpa. Não, eu não estou ouvindo nenhum de vocês, assim, não dá. A Luísa tava falando, duas meninas atropelaram a fala da Luísa de uma forma, assim, não gostei. Luísa, pode falar. É que quando eu era pequena, eu tinha medo do que tinha debaixo do travesseiro. Tá vendo? Mas agora o medo vai ser superado. Isso que falou naquela frase, pessoal. Vamos lá. Agora, observe o uso do A com H nas frases. Carol, lê a primeira frase para mim, da letra A. Na frase A, pessoas que sentem medo de escuro, como é classificada gramaticalmente a palavra em destaque? Gente, a pergunta aqui, né, há pessoas que sentem medo de escuro, a palavra em destaque é o A com H. Como ela é classificada gramaticalmente? Que pergunta é essa? Eu vou traduzir para vocês. Em que classe ela se encontra? Então, esse A com H é de que classe? De que conjunto de palavras? Deixa eu ver quem que vai falar para mim. Matheus Henrique. Uma sílaba tônica? Não, ainda não. Vamos lá, Ana Laura. Verbos, muito bem. O A vem do verbo haver, isso mesmo. Vamos colocar verbo entre parênteses o haver, que demonstra que esse A vem do verbo haver. Gente, sempre que falar de classe de palavra, tá falando do grupo que aquela palavra pertence. Substantivo, adjetivo, verbo, tá? Advérbio, tudo isso, esses grupinhos de palavras que são as classes gramaticais. Pronome. O advérbio, Matheus, é que na verdade a gente não estudou muito ele não, vai ser estudado mais no finalzinho do ano. O advérbio é o que acompanha o verbo. Quando eu falo assim, diariamente, aí é um advérbio de tempo, né? Diariamente, tem vários advérbios. Quando eu falo muito bem, né? O bem, né? É um advérbio. Tem muitos advérbios. De tempo, de intensidade, de modo. Vocês vão aprender logo, logo, tá? Agora vamos continuar. Clarice, lê a questão B para mim. Qual palavra pode substituir a palavra a nessa frase? Gente, a gente pode substituir aqui esse a por qual palavra? Só levantar a mão, quem gostaria de participar.
E, gente, mas vocês são sempre os mesmos. Eu quero outras pessoas que não participam tanto. Isa. Em vez de a na frase, poderia ter sido ou ele, ela. Vai ver se vai dar certo. Ela, pessoas. Ele, pessoas. Não dá certo? Pensa outra aí. Luísa. Posso falar aqui? Luísa, só um minutinho. As. Eu não ouvi a Luísa. Tem. Tem, mas vai dar o mesmo sentido? Existe uma outra que pode falar melhor. Marcos. Que no caso Existem? Isso, existem. É que eu ia falar. Existem pessoas. Que bom, quem pensou existem, ó, belezinha, tá certo mesmo. Eu tinha uma pergunta. Oi, Pedro. Tem é meio que derivado de existem, porque fica tem, existem, no final de um. Você tá falando se elas têm a ver? Sim, tem meio que uma né? derivação. A da Luísa, se você falar, dá pra colocar, assim, tem pessoas que sentem medo do escuro. Dá pra colocar. Só que o formal de tem, né? É o existem. Lembra da linguagem formal? É isso que eu tô querendo falar, porque o final de existem é tem. Isso. A Luísa falou tem, ela não estava errada no tem, dá o mesmo sentido. Porém, o existem, né, é a linguagem formal do tem. Fica melhor com existem. Henrique, lê a letra C pra gente. Na frase, há anos para pessoas que tentam entender seus medos. A palavra há também é o verbo haver. Porém, nesse caso, ele pode ser substituído por faz. Reescreva a frase utilizando o verbo faz. Então, gente, a gente vai reescrever essa frase utilizando o verbo faz. No lugar de a gente pode colocar faz também aqui. Tá vendo? Vai dar o mesmo sentido. Faz anos que as pessoas tentam entender seus medos. Tia, ali no anos, ali entre o anos e o que não é para ter uma vírgula? Deixa eu ver aqui. Nesse caso não precisa. Porque aqui, ó, eu troquei pelo faz. Né? Eu tirei o há anos e coloquei faz anos. Senão ficaria assim, faz, deu uma vírgula. Anos, aí não perderia o... Ô, Bruno, lê a letra D pra gente. Bruno, seu áudio tá desligado. Eu tava com o microfone desconectado e que o meu microfone tá meio com mau contato, daí não dá pra eu ouvo as coisas mais baixo. Então não tem problema, mas você pode ler a letra D pra gente. Nessa frase, percebe-se o sentido de um acontecimento no futuro ou no passado? Essa frase que a gente acabou de reescrever. Que tempo ela está, Clara? Passado. No passado, muito bem. Um acontecimento passado faz anos. Então, um acontecimento passado. Capricho nessas letras aí. Outra coisa que tem até cravinho da Índia. E solta um saborzinho gostoso e ele... João Pedro, lê pra gente esse box embaixo da D. Empregado. Emprega-se. Substituindo o verbo existir em
que referem a algo que já aconteceu. A é o verbo haver na terceira pessoa do singular. Muito bem. Então, ó, o A com H, a gente substitui o verbo existir, né? E tem situações também que se refere a algum tempo passado. Então, aquela que o Eric falou assim, né, do há anos, o Eric falou assim, mas não dá para substituir por existem. Mas não dá para substituir por existe, senão fica estranho. Porém, ela se remete a um acontecimento que já aconteceu no passado, há anos. Então, nesse caso, Eric, ó, respondeu a sua pergunta. E o a é um verbo haver na terceira pessoa do singular. Tá bom? Leia a tirinha ao lado. Deixa eu ver quem vai ler para mim. Duda, leia essa tirinha, por favor. Tá. Há um fantasma na floresta que se alimenta da alma dos mortos. Tem uma cicatriz em sua testa e também tem os dentes tortos. Muito bem. A letra A. Qual é o sentido da palavra A na tirinha? O A com H. Tem sentido do quê? Quem gostaria de falar para mim? Henrique. Dia. Não sei. Haver? Tipo, tem uma pessoa. Isso. Muito bem. Quem gostaria de complementar? Existe. Do existe. Isso mesmo. Pode colocar do verbo haver e existe. Existe um fantasma na floresta. Muito bem. Então, ó, existe. Agora, verbo haver, vírgula, existe. Isso. Ou entre parênteses, existem, né? Existe. Tia, lembra que você falou sobre colocar, tipo, entre parênteses também dá pra gente fazer explicação entre vírgulas? Sim, também dá pra fazer entre Sim, vírgulas. então, é que eu tava lendo um negócio e tava, tipo, uma vírgula, tava uma fala lá e teve uma vírgula, outra fala, outra vírgula, uma palavra, outra vírgula, uma palavra, outra vírgula, não. uma Aí, palavra. nesse caso, a vírgula serve para distinguir elementos, para citar vários elementos. Tá? Lembra que a gente estudou as 3 funções da vírgula lá. Tipo, era uma frase. Só que Você tava lembra? dividida entre... Sim. Você lembra que frase que fala que é? Depois você me manda. Tava alguma coisa lá, continua sabendo, um negócio assim. Tá, é da apostila mesmo? Acho que não era da apostila. Depois, se você achar, você me mostra para eu ver a função da vírgula nesse caso, tá? Que a vírgula existe para várias funções, tá bom? Letra B. Qual é o tempo... Pode mandar. Qual é o tempo do verbo haver na tirinha? Que tempo que ele está? Quem gostaria de falar? Presente. Vários falaram presente, isso mesmo. Tempo. Porque ainda tá lá, né? Isso, tempo presente. Aí a frase também não tá no passado. Se a frase estiver no passado, a palavra vai estar no passado. Se estiver no futuro, vai estar no futuro. O A, ele tá no presente, né? O ia, ele tá no passado, e o haverá, ele tá no futuro. Isso. Haverá, existirá. Isso mesmo. Agora, a letra C, vocês têm que reescrever o texto do primeiro quadrinho como se ele se referisse a 2 fantasmas. Reescrevam aí sozinho, vou dar um minutinho para vocês. Só o do primeiro quadrinho, não é para reescrever tudo, não. O primeiro quadrinho é o esquerdo, né? É o esquerdo. É o que fala, né? Há um fantasma na floresta. Tia, vai ser 2 florestas para os 2 fantasmas? Não. Ou uma floresta só para os 2? Uma floresta só. Tá bom, obrigada. Nada. Tia, ao invés de pode colocar existe? Depende, né? Você tem que colocar aspas.
Tem que colocar aspas, porque tá reescrevendo. Você tem que ver, Clarice, se tá no plural, se tá no singular. Mas não pediu, Clarice, mas não pediu para você trocar. É só reescrever. Então você não precisa trocar nenhuma palavra. Só você reescrever. Quem gostaria de ler como que ficou? Só levantar a mão. Tia, posso ler? Pode. Como que ficou a sua? Ficou assim. Só para confirmar, eu pus no plural, tá? Sim, assim? é plural mesmo. Tá, eu pus assim. Há alguns fantasmas nas florestas. O alguns não tem necessidade. Por quê? Porque falou como se... há dois. Dois não é alguns, já especificou. E não precisa ser 2 florestas. Tá bom? Deixa eu ver quem que pode falar para mim. Tá. Deixa eu ver que eu vi uma mãozinha levantada. Pera aí. Gabriel? Eu pus. Há 2 fantasmas na floresta. Isso. E existe outra forma também. O mesmo que eu coloquei. Pode ser a fantasma. Oi, Laís. Eu coloquei 2 fantasmas, mas pode também há fantasmas na floresta? Não, porque se refere a não, entendi o que você quis dizer. Há fantasmas na floresta. Também se refere. Dá para colocar. Só não pode colocar 2 florestas. Eu coloquei isso. Desse jeito aqui, né? Peraí, deixa eu escrever mais uma aqui, ó. Do jeito que a Laís falou. Há fantasmas na floresta. Mas qual fica mais? Não, nesse caso os 2 dá. Os 2 não muda o sentido. Qual fica mais formal para resposta? Nesse caso os 2, não tem problema. O que você concluiu com a atividade? Então, agora está perguntando o que vocês concluíram da ortografia do A com H e do A sem o H. Um tem um H com acento e o outro não. Mas em que sentido? Não sei. A gente tem que saber o sentido. Um do verbo haver, que é do sentido de existir, cada um tem né? seu significado, que não é igual. Então, vamos lá. E o A vem do A. Se a gente já souber do A com H, sobra só o outro para colocar, né? Oi, Marcos. A resposta desse A é do verbo haver. Isso, do verbo haver aqui, ó. Conclui-se que o verbo haver, no sentido de existir, só que nesse caso aqui a gente vai acrescentar mais uma coisa, ó. O A, tanto no plural quanto no singular, ele mudou? Precisou de mudar? Eu tive que colocar as fantasmas? Precisei mudar? Não. Ele não tem flexão em número. Isso mesmo. Então, quer dizer que ele não varia. 5 minutos para acabar. Nossa, mas essa é a última questão. Aí dá pra gente jogar ainda um joguinho aqui. Tá? Então, ó, o A, você não precisa colocar no plural. O A com H não se coloca no plural, tá? Ele não flexiona em número. Oi, Eric. Eu tô fazendo uma experiência hoje com meu irmão. Qual experiência? A gente colocou o álcool dentro de uma garrafa, aí a gente torceu ela até ficar sem oxigênio quase lá dentro. Aí agora a gente colocou ela no sol para ver se quando a gente abre vai ter alguma reação.
Ah, toma cuidado com essas experiências, hein? Oi, Marcos. Ô, tia, nessa quarentena eu aprendi a montar cubo mágico. Faz tempo que eu tava querendo. Daí eu aprendi a montar ele. Eu não sei não, hein? Vocês estão espertos demais. No grupo. Aí pra quem quiser, eu tenho um canal que chama Hobbs. Ele ensina muito, muito fácil. Ah, eu já vi. Um amigo meu me ensinou, mas antes da quarentena. Não esse vídeo. Olha, não dá certo. Todo mundo já tentou me ensinar e sempre dá errado. Não, mas é que você já pensa que vai dar errado aí. Não tem como. O problema é eu ter um cubo mágico. Olha, eu não penso que vai dar errado. Ficou meio o tempo bagunçado. inteiro Ficou, não ouvi. Pessoal, assim não dá pra gente conversar. Agora, o que a tia vai fazer? Tem um joguinho pra eu ver se vocês aprenderam o A com H e o A normal. A tia vai mandar o link pra vocês aqui no chat. Vocês podem ir jogando junto comigo também, tá? Peraí, deixa eu só... Mas já, passou muito rápido, né, Matheus? Peraí, você vai mandar no chat pra gente jogar junto? Não, tipo, vocês podem jogar depois. Eu vou jogar junto agora e vou mandar no chat também pra vocês. O jogo, ó. Vou mandar o link. Porque aí, caso acabe eu vou copiar. Tempo, aí vocês podem jogar depois, tá? Tia, você tá me escutando? Tô. É porque meu fone quebrou. Você já mandou? Vou mandar agora. Tinha saído da PS. Vocês receberam o link aí? Eu recebi, só que... Sim. Tá, então a tia vai colocar aqui o jogo pra vocês verem, ó. Sim, eu Tem vou que jogar agora. Vocês têm que jogar assim pra vocês aprenderem. Na primeira aqui, nas cidades modernas, que há semáforos nos cruzamentos. Qual A? O A com H, o A craseado ou o A de interjeição? O A, assim, quando eu falo... Com H. O A com H. Vamos ver? A com H. Existe. Ó, esse aqui é... Vocês ouviram a voz da mulher? Não. Não, depois vocês vão ver o português de Portugal. Agora, e esse aqui? Que A que é? É o com H terceiro, no o A final. com H no final. Isso! É o A de interjeição, que expressa Ô, emoção. tia, sabe o que eu fiz pra... Sabe o que eu fiz pra poder jogar o jogo depois? Eu copiei o link. Que aí Isso, já copiei mais o link. fácil. Ou então Eu já também. abre ele no computador, tá? Para fazer compras, vou... Qual A agora? O segundo. A com acento. O A craseado. Com acento. Isso mesmo, já foi. Muito bem. E agora esse daqui. Vários anos que não É o chovia. primeiro de novo. É o primeiro de novo. Ótimo. Alguém tá tocando o microfone. Quem é? Eu tô fazendo junto, E tia. agora? Ouvisse o protesto. Não, tananã, violência. Qual A? Não. H. Não, esse é o A craseado. Gente, Não para violência? não há violência. Ô, Matheus, esse A com craseado, ele pode significar não para a violência. Entendeu? Lorenza, ainda não. Ô, tia, próxima. Falta 1 minuto pra acabar a aula, menos de 1 minuto. A com Próxima. H. Está em exibição um filme há várias semanas. Com H. Salvem o jogo aí, pessoal. Jogando com você, tia. Salve o jogo. O João tá jogando comigo, o Eric, pelo que eu entendi. Até amanhã. Tem mais outra aula, geografia, né? Até amanhã não. É uma engraçada, tia. A voz dela. É de Portugal, Eric. Português de Portugal. Você escorretou. Tá Escorretou. Até mais tarde. Salva o jogo aí pra vocês jogarem um pouquinho. Português, tia, nada de geografia. Tem geografia.